Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: o que é que está escrito na lei? Como é que você interpreta? A isso o mestre da lei respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faça isso e você viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mão de salteadores, os quais, depois de lhe roubarem tudo, causaram muitos ferimentos e retiraram-se, deixando meio morto. Casualmente descia um certo sacerdote por aquele caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele caminho e, da mesma forma, passou de largo. Um certo samaritano que seguia o caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele e, chegando-se a ele, tratou os seus ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o por sobre o seu próprio cavalo, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro e disse: cuida deste homem e se gastares mais alguma coisa, eu te pagarei quando voltar. Jesus perguntou: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e procede da mesma maneira. Deus, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por esta igreja querida, muito obrigado porque o Senhor permitiu que cada um de nós estivéssemos aqui esta manhã. Não estamos aqui por acaso, viemos aqui porque o Senhor nos conduziu a esse lugar. O Senhor que nos concede essa oportunidade ímpar de estarmos reunidos aqui para falar contigo, para cantar louvores ao Senhor, contribuir com a tua obra e, sobretudo, para ouvir a tua voz. Portanto, Senhor, fala ao coração de cada um de nós. É assim que nós te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? História bonita, uma parábola que, na verdade, muitos teólogos, e eu concordo com eles, retrata uma situação de fato que existiu, que ocorreu. E eles embasam a lógica, porque nessa parábola Jesus deixa os judeus numa situação muito delicada. Essa história conta a negligência, a irresponsabilidade, a insensibilidade de 2 religiosos graduados. Não eram judeus comuns, um sacerdote e um levita. E Jesus não inventaria essa história, porque pegaria mal. Então, muitos acreditam, e eu acredito também, que essa é uma parábola baseada em fatos verídicos. Aquele assalto de fato ocorreu, o samaritano de fato agiu daquela maneira, o que deixou muitos comentários, margens para muitos comentários. Um samaritano, uma raça de 2ª categoria, um povo menosprezado pelos judeus por conta do sincretismo judaico religioso que eles viviam. Eles viviam um judaísmo misturado, eles casavam com pessoas de outros credos. Então eles eram desprezados por não observarem com critério o judaísmo. Então era uma raça desprezada pelos judeus, e se Jesus tivesse inventado essa história, teria sido mais um motivo para que achassem de que acusar Jesus. Então eu creio que de fato essa história ocorreu. Mas
Essa história aponta para algo assim que eu queria destacar. Entre tantas verdades. Esse é um texto que eu já compus música, eu já escrevi um livro. Esse é um texto que eu já preguei. Talvez Bruninho cadê Bruninho? Está por aí? Bruno está dizendo, ele vai pregar nesse texto de novo. De novo, Bruno. Eu preguei domingo nesse texto, lá na igreja Manancial. É um texto que eu gosto, ele é rico demais, ele fala demais no meu coração. Eu queria apontar um detalhe, o comportamento dos religiosos, do sacerdote e o de levita, um comportamento bitolado, essencialmente bitolado. A história se deu numa estrada de 24 quilômetros, curta, sinuosa, íngreme e muito perigosa. Jerusalém em cima, o local da adoração, Jericó embaixo, o local da habitação dos sacerdotes, daqueles que trabalhavam no templo. Entre o local da adoração e a casa dos sacerdotes, dos levitas, daqueles que trabalhavam no templo. Estrada perigosíssima. Muitos assaltantes aproveitavam da sinuosidade das pedras, das curvas, para prepararem emboscada. Não contra os religiosos, porque as pessoas temiam tocar na vida de um religioso. Então eles caminhavam por ali tranquilamente. Mas um judeu comum, como é o caso desse homem que acredita-se que ele era um judeu comum, um mercador, era um alvo fácil, uma presa fácil para os assaltantes. E assim ocorreu. Em uma daquelas curvas, os assaltantes pegaram, roubaram tudo, despojaram aquele homem, inclusive das suas roupas, e bateram nele. Um assalto violento. Você vê hoje na internet, a gente não via essas cenas, hoje a gente vê com frequência na internet, esses assaltantes violentos, que tomam o que você tem e dá um tiro em você. É essa história que conta, é essa violência que essa história conta. É esse mundo que não mudou, nós vivemos num mundo também tão violento quanto. É nessa estrada, é nesse caminho bitolado, igreja, casa, casa, igreja. É nesse meio termo que acontecem tantas coisas. E é nesse meio termo, é nesse meio caminho, entre a casa e a igreja, que a gente pode agir ou não. Você vê de uma maneira muito clara, o sacerdote e o levita não saíram do trilho. E a gente corre sempre esse risco de vir para a igreja, esse local tão bom. Meu prazer é estar na casa do Pai. Tem lugar melhor do que esse, irmão? Não tem. A casa de Deus. Mas a gente corre o risco de, quando sair daqui e ir para a nossa casa, no meio do caminho, aí no mundo, nesse meio termo, a gente ficar bitolado, não tirar o trem do trilho. É preciso, querido, descarrilar. É preciso correr risco. É preciso sair do normal. Essa vida em cima dos trilhos, ela é tentadora. Mas Deus nos chama, não para vivermos bitolados no trilho. Deus nos chama para sair do trilho. Fazer aquilo que está fora da lógica. Não era lógico que um judeu tocasse uma pessoa meio morta. Vai que o cara esteja morto, eu vou ter que passar por um processo de purificação e tal. Então não era lógico. A lógica era que realmente ele deixasse aquele homem no meio do caminho. Mas Deus nos chama para sairmos do trilho. Amém? Quantos estão entendendo essa história? A profundidade dessa história. O samaritano saiu do trilho, irmão.
Ele vinha com a agenda, ele tinha o que fazer, aquela estrada era perigosa, ele não podia parar ali, mas ele saiu do trilho. Ele é um exemplo para nós. Jesus, no final dessa história, diz: qual dos três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? E o doutor da lei diz: o que agiu de misericórdia para com ele. Jesus diz então: vai e faze da mesma maneira. Agi como agiu o samaritano. E nós temos, aproveitando esses últimos 5 minutos, não só nessa história nós temos esse exemplo, mas Garanhuns e região tem um exemplo de um cabra que saiu dos trilhos. E é exemplo até hoje para mim. Você está nessa cadeira porque alguém um dia saiu do trilho, deixou os Estados Unidos, um médico deixou os Estados Unidos, veio a princípio para o Maranhão, depois do Recife, logo depois do Recife, veio para cá, no final de 1800, começo de 1900. O médico amado, William Butler. O homem deixou o trilho, deixou a América e veio para esse fim de mundo, enfrentar o perigo. A casa dele foi apedrejada várias vezes. A esposa dele colocava os meninos debaixo da mesa. Às vezes é preciso deixar o trilho, o conforto, a segurança, descarrilar. E ele descarrilou. Por isso que a igreja presbiteriana está aqui. Plantou o colégio 15 de novembro, uma escola paroquial. Sabia que o colégio 15 nasceu disso? Uma pequena escola paroquial. Hoje o colégio 15 presbiteriano, 15 de novembro, que tanto nos orgulha. O IBN, o curso de teologia, ainda não tinha o nome de IBN, mas o primeiro curso de teologia, que nasceu dele, de um homem que descarrilou. E hoje, em particular, nós vivemos uma igreja em pânico com medo de uma gripe. E esse médico, por conta da febre amarela e da gripe espanhola, ele ganhou o crédito da comunidade. Enquanto nós ficamos até com medo de cumprimentar as pessoas. Gente, o vírus não está em Garanhuns. Abrace, beije. Que medo é esse, gente? E não só aqui dentro da igreja, fora da igreja. Descarrilham-me. Se a mídia manda você ficar no trilho, saia do trilho em nome de Jesus. Os médicos, os enfermeiros da época corriam com medo. Mais de 800 pessoas morreram em Garanhuns de febre amarela. Ele abraçou cada paciente. As pessoas ficaram atônitas. Os que tinham ódio dele passaram a respeitá-lo, porque ele ousou sair dos trilhos. Entre a igreja e a casa dele existia gente morrendo, e ele fundou um hospital, primeiro hospital do interior da nossa região. Mais tarde, com a gripe espanhola, todo mundo corria com medo. Da mesma forma, muito mais contagioso do que a febre amarela. A febre amarela precisava do mosquitinho, a gripe não. Gripe é gripe. Nós temos hoje o coronavírus. Gripe. Só que antes os recursos eram muito piores. Vizinho da minha casa tem um pequeno cemitério, lá no sítio Brejinho, no Campo Santo. E contam as pessoas que os pacientes terminais eram enterrados vivos. Ainda estavam arfando, como diz o outro. As pessoas tinham tanto medo que enterravam as pessoas ainda nos últimos suspiros de vida. O querido irmão George William Bartley enfrentou o perigo porque ele sabia que havia algo infinitamente maior
do que o medo, do que o pânico. Ou você acha que ele não tinha medo? Ele não era super-homem. Você acha que o samaritano dessa história não teve medo? Ele não era um super-homem. São pessoas como eu e você, mas que ousaram descarrilar, sair da mesmice. Igreja, casa. Casa, igreja. Deus, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pelo exemplo louvável que foi endossado por Jesus, do samaritano. Muito obrigado pelo médico amado que proporcionou que tivéssemos hoje templos construídos, escola, uma infraestrutura tão boa. Mas Deus, que a gente desbitole, que a gente descarrile e entenda que daqui para nossa casa tem gente morrendo. E não só de coronavírus, isso é tão pouco. Morrendo por falta de um pé de vida emprestado, de ouvido emprestado. Morrendo por falta de atenção na beira do caminho. E não sejamos religiosos insensíveis, mas que o nosso coração esteja cheio de íntima compaixão. Enche o nosso coração desse amor que nós não temos e faz com que ele se torne ações práticas em favor dos não alcançados de Garanhuns, de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.